O tema é apego e desapego. Vamos começar pelas palavras de Buda. Ele disse que a principal causa de sofrimento é o apego. E em toda a minha experiência profissional, que já tem mais de 40 anos, eu confirmo isso. Se você acredita que algo ou alguém na sua vida é indispensável para a sua felicidade, isso é apego. Você se tornou escravo desse algo ou desse alguém. Pessoas apegadas são escravas das suas necessidades. Não importa a fonte do apego, seja pessoa, fama, poder, beleza, autoridade, aprovação social, internet, jogo, moda ou casamento, não importa a fonte. O pensamento que oprime os apegados é: sem a minha fonte de apego, qualquer uma dessas que eu mencionei, eu não sou nada, ou sou muito pouco. Ou, sem minha fonte de apego, eu não vou conseguir me realizar como pessoa. Chegou aí meu filho Márcio, um beijo, filhão. Desde pequena, a nossa cultura nos transmitiu a ideia de que felicidade seria sinônimo de possuir coisas. E não é bem assim. Você se apegar é se condenar a sofrer. Quanto sofrimento por não aceitarmos as coisas como são. Se você esperar a permanência num mundo em que tudo é impermanente, com certeza você está criando um sofrimento para você. A vida é um fluxo. Nada permanece. Nada permanece. Nem você mesmo vai permanecer, nem seu corpo. Um dia a gente parte. Contudo, nós somos tão tolos que continuamos a nos apegar. Tudo na vida é emprestado. Portanto, não vale a pena viver apegado. Se a mudança é a natureza da vida, então apegar-se é uma grande bobagem, porque o seu apego não vai mudar a lei da vida. Seu apego vai te tornar apenas sofredor, miserável. As coisas estão fadadas a mudar. Quer você se apegue, quer você não se apegue, as coisas vão mudar, não importa. Se você não se apega, elas ainda assim mudam. Mas nesse caso não vai haver frustração, porque você está perfeitamente ciente de que elas estão fadadas a mudar. É assim que as coisas são, é assim que a vida é. Desejar, almejar, interessar-se por algo ou por alguém é normal, desde que você não se torne obcecado e esteja preparado para perder. Somos desapegados quando pensamos: se eu conseguir o que eu quero, vou me aproveitar enquanto for possível, mas caso não dê certo, não vai ser o fim do mundo. Vida que segue. A primeira das regras da vida é aceitá-la tal como ela é. Mas entenda, aceitar não significa gostar, concordar ou perdoar. Significa simplesmente reconhecer que o que foi feito já está feito. O que aconteceu já está acontecido. E daí para trás nada pode ser mudado. Toda vez que você lutar contra a realidade, adivinha quem vai perder 100% das vezes. Se você disse eu mesmo vou perder, você tem toda a razão. A Hilda está perguntando: quanto mais vivemos, passamos por muitas mudanças, pessoas e mudanças históricas. Até as pedras mudam de lugar. A palavra é desapego. Muito bem, Hilda. Mais uma vez você é brilhante. Mais uma vez, nota 10. Certamente existem coisas das quais eu não gosto, mas apesar de não gostar delas, eu as aceito plenamente. Coisas lamentáveis fazem parte da vida, mas algumas delas são absolutamente, totalmente inevitáveis.
A Malu pergunta se o apego tem relação com imaturidade emocional. Sim, é uma falta de maturidade você não aceitar a mudança da vida. A vida é muito mais forte que você. Os teus desejos não são ordem. É uma coisa infantil querer manter aquelas pessoas, aquelas coisas que você tem. Eu defino, Malu, maturidade como a capacidade de viver em paz com aquilo que não se pode mudar. E você não pode mudar as mudanças da vida, a impermanência da vida. Se você aceitar essas coisas indesejáveis com má vontade, você vai aceitar de uma maneira desanimada. Só vai aceitar quando não pode fazer mais nada, de cabeça baixa, arrastando os pés. Você estaria se resignando por impotência e não fazendo uma aceitação a partir da sabedoria. Se você aceita alguma coisa, essa coisa que você aceita nunca se torna um fardo. Você aceitou plenamente o fenômeno, então não tem nada para carregar dele. Quando você aceita os fatos da sua vida, ninguém pode fazer com que você fique infeliz, nada pode te deixar infeliz. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar. Há muitos anos, na Rádio Haroldo de Andrade, eu tinha um programa e estava entrevistando um rapaz que era motorista, tinha sido motorista, sofreu um acidente e ficou cego. E eu perguntei a ele, o cego de nascença que nunca viu nada, é difícil de entender, mas com muita boa vontade eu consigo entender. Agora você ficou cego aos 30 e poucos anos, como é que é isso? Ele disse uma frase só que valeu 1000 livros. Ele disse, doutor, a minha realidade agora é essa. Não tinha uma lástima, autopiedade, não tinha nada. Uma aceitação plena. Ele, apesar de cego, apesar de não gostar da cegueira, estava em paz. Eu achei uma maravilha. Doutor, agora a minha realidade é essa. Meu filho Rony também chegou. Um beijo, filho. A aceitação, então, gente, consiste em estabelecer uma relação de paz com a sua história e com a sua realidade. Quando você realmente aceita, nessa atitude de aceitação daquilo que é, não vai existir mágoa e você não vai se sentir impotente. Você simplesmente entende que essa é a natureza das coisas. O segredo da felicidade é aceitar onde e como você está nesse momento na vida e fazer o seu melhor todos os dias. Esta é a tua realidade. O que você pode fazer com ela? Eu posso fazer o melhor que eu posso, então faça. Uma coisa que nós precisamos compreender é que a vida é feita de começos, ciclos, finais e aceitação. Entender que a vida é feita de ciclos faz com que você fique em paz com tudo que chega e com tudo que se vai. É um ciclo, acabou. Aquela pessoa morreu, aquela pessoa saiu da tua vida. Aquele emprego acabou para mim. É um ciclo, acabou. Aceita isso, fechou aquele ciclo. E a lua sempre está no céu para nos lembrar que tudo é uma fase. A Cláudia escreveu aqui. Tem uma conhecida que ficou paraplégica com 22 anos. Hoje em dia, aos 44, é uma top empreendedora, super bem casada, com 2 lindos filhos. Fez do limão uma limonada, encarou a situação. Ela podia ter sido, Cláudia, vítima ou guerreira. Ela escolheu a posição de guerreira. Muita sabedoria que essa moça tem. Dê meus parabéns para ela. Um apego, gente, não é um fato. É só uma crença. Uma fantasia da tua cabeça. Sabe-se lá por quem foi programada. Não importa também. Se essa fantasia de apego não existisse, obviamente você não seria apegado. Amaria as coisas, as pessoas, ia desfrutar de uma forma completa, sem perda sem medo da perda futura. Nós nos agarramos aos objetos, a situações e pessoas como alguém que está se afogando agarra a qualquer coisa que passa boiando. O problema, gente, é que tudo é impermanente.
Tudo que nós ganhamos está sujeito à perda. Este momento passa, o objeto do nosso anseio vai embora, mas ainda assim, por incrível que pareça, se você está passando por uma situação dessa, a felicidade é sempre possível. O Regis pergunta, a primeira maluca perguntou, o que não tem remédio, remediado está. Sim, mas não por resignação. Sabe, você baixa a cabeça, sai arrastando os pés, fazer o quê, né, coitadinha? Não é isso, não. Sabedoria. Aconteceu, está acontecido. Qual é o meu próximo passo? Quando você se coloca essa questão, qual é o meu próximo passo? É um excelente antidepressivo. Você para de se sentir vítima e reassume o comando da sua vida. Você já está planejando o próximo passo. Você não está passiva, você está proativa. É ótimo esse tipo de atitude. Mas não é que não tem remédio, remediado está. Que não tem remédio, ponto. Vida que segue. O Regis pergunta, destino e aceitação poderia citar algo a respeito? Olha, o destino seria como se algum caminho da tua vida já estivesse pré-determinado. Meu destino era sofrer, meu destino era ser psicólogo, meu destino era isso, meu destino era aquilo. Não está escrito nas estrelas, não está escrito em lugar nenhum, Regis. O teu destino você cria a cada passo, a cada escolha. Então o destino é isso, é o resultado das tuas escolhas. Mas se você botar em forças que estão além da tua possibilidade, você estaria se eximindo da responsabilidade sobre teus passos. Estaria botando a responsabilidade nas costas do teu signo, do teu mapa astral, qualquer coisa assim. Nós temos a tola ilusão de que existem coisas permanentes e, portanto, agimos e sentimos como se realmente fossem permanentes. Dessa forma, nos enganamos com a crença de que sentimentos estarão sempre iguais, de que as pessoas nunca vão mudar e que tudo permanecerá como sempre queremos. Você está vendo muita sessão da tarde, muda a tua programação, está acreditando em Papai Noel. Tudo isso são histórias que nós inventamos para não enfrentar a realidade. A mudança, gente, não gera sofrimento. O que gera o sofrimento é resistir à mudança. Você já percebeu que as coisas ao seu redor mudam? E que você mesmo está mudando todos os dias? Seu corpo, suas atitudes, suas experiências, tudo vai mudando ao longo do tempo. Inevitavelmente vivemos numa mudança contínua. Entenda que nada, na verdade, pertence a você. Você não possui coisa alguma. Contudo, você é um depositário de cada coisa que aparece na sua vida. Olhar para si mesmo como depositário em sua relação com os objetos e com a sua posição social diminui o medo da perda, até que você perceba plenamente que nada é meu. Ou, nas palavras gastas do velho ditado, você não vai poder levar essas coisas quando tiver que partir. Eu tenho 2 filhos aqui na sala de aula, o Márcio e o Rony. São meus filhos, mas entendo, esses meus filhos, para mim, é um pronome indicativo. Qual é a relação que eu tenho com essas 2 pessoas? Mas não é um pronome possessivo, eles são uma posse minha. São meus filhos, mas não como posse, e sim como relação. Entenda que toda sensação de perda vem da falsa sensação de posse. Ah, perdi meu marido, perdi minha mulher, perdi não sei o quê. Você não perdeu porque você não tinha. A sensação de posse é ilusória, mas o sofrimento é real. O desapego também é útil quando você estiver apegado a uma opinião, a um ponto de vista específico. A gente se apega a opiniões também. Na próxima vez que você se vir no meio de uma discussão, desarme a outra pessoa dizendo simplesmente, olha, eu não concordo com você, mas eu aceito que esse é seu ponto de vista. Ninguém tem mais razão do que qualquer outra pessoa.
e não existe certo e errado como valores absolutos. A Cláudia dá um exemplo. Você não é casado, você está casado. Sim, Cláudia. Estar casado é uma condição transitória. Eu não nasci casado, talvez não morra casado. É uma condição transitória. Nesse momento, durante um bom tempo, eu estou casado. Outra coisa que você pode se apegar e vai te gerar problema é o resultado dos seus empreendimentos. Não se identifique com a situação ou com o resultado dela. Não torne a tua felicidade dependente de qualquer coisa de você, fora de você. Isso não quer dizer que as coisas não possam ser melhoradas. Saiba que uma pessoa pode ter uma preferência, um desejo guardado no fundo do coração, não ver esse desejo se realizar, mas mesmo assim não precisa necessariamente ficar amargurada por causa disso. É uma grande sensação de liberdade saber que você não precisa estar satisfeito para estar feliz. Só vou estar feliz quando eu estiver satisfeito. Vai ser muito raro isso acontecer. Vai acontecer, mas é muito raro. Muitas vezes, gente, nós não nos damos conta, porém estamos no constante jogo de perdas e ganhos. Toda escolha implica em algum ganho, mas também implica em alguma perda. Escolher é excluir. Nós todos que estamos aqui nessa live escolhemos estar nela agora. Deixamos de estar em milhares de outros lugares que poderíamos estar. Excluímos as outras opções. Não há como se ter tudo. Se você não aceita uma perda, você está vivendo uma negação constante da realidade. Se nada é permanente, a realidade determina isso, você está negando essa realidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Enquanto isso, eu bebo uma água. Não há nada melhor do que aceitar. Aceitar o fim, aceitar se permitir ser quem você é. Aceite-se com seus defeitos, com suas qualidades. Aceite as perdas que vão aparecer na sua vida, inevitavelmente. E um dia você vai olhar para trás e dizer e pensar como você se fortaleceu, cresceu a partir das perdas. Nós estamos aqui nesse mundo para evoluir. Não estacione no tempo e não se faça de vítima. A Cláudia perguntei antes do apego material. Eu não entendi, Cláudia, a tua pergunta agora. Antes do apego material, eu não entendi o que você quer dizer com isso. Você pode me explicar melhor, ser mais explícito um pouquinho? O apego pode ser definido como o desejo de controlar e possuir aquilo que você quer que seja seu e de ninguém mais. Mas que uni-lo ao apego o separa daquilo que você está apegado. Em vez de você ficar mais unido à pessoa ou à coisa que você deseja ter para você permanentemente, mais afastado de alguma forma você fica. A Cláudia fala, passou direto. O apego às coisas materiais, as coisas materiais não são transitórias. Ainda que seja um chamado bem durável, um carro, uma geladeira, numa geladeira não pega fogo, enferruja, joga fora, queima o motor, carro também. As coisas materiais não duram para sempre. Nada dura para sempre. Tudo é impermanente, inclusive o universo. Mas não precisa ficar desesperado, não. O fim do universo está previsto para daqui a alguns milhões de anos. Cláudia pergunta, e quando vira compulsão? Compulsão é uma doença, Cláudia. Faz parte do transtorno obsessivo compulsivo. A acumulação é até o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, com comportamento acumulador. Eu estava dizendo que mais do que a união, o apego separa a gente daquilo que nós desejamos possuir. O apego, o ciúme, o controle e o desejo de posse são sintomas que evidenciam um déficit de desapego, uma qualidade que não quer dizer desinteresse, o desapego. Não quer dizer desinteresse pelas pessoas ou indiferença com o que acontece com elas. Meu marido falecido, diz a Eudisseia, era militar. Deram a ele, quando faleceu, uma promoção que não tinha direito. E agora tiraram uma graduação dele e eu quase infartei. A Lúcia Garganta diz o seguinte,
O senhor repete a desarma do outro brigando. Eu não entendi, Lúcia. Acho que eu não briguei com ninguém não, mas tudo bem. Ana Lúcia chegou. A Eudicéia diz que apesar dessas não aumentar o salário, depois diminuíram, ela continua tranquila, porque o que sobrou vai dar para pagar o aluguel. Tudo que vem vai, Eudicéia, tudo que vem vai, é uma lei da vida. A gente só não sabe quanto tempo dura. O desapego não significa que você não deva possuir nada, mas sim que nada deva possuir você. Eu queria saber esse negócio da briga, Lúcia, não ficou claro para mim. A Malu diz, bens materiais não se desintegram, é um investimento. Malu, que bem material não se desintegra? Me dá um exemplo. Um apartamento que é sólido se desintegra, o Pão de Açúcar está mudando. Há 1000 anos atrás, o Morro do Pão de Açúcar não tinha a forma que tem hoje. Daqui a mais 1000 anos não vai ter a forma que tem hoje. Ele está em mudança. A Lúcia diz, quando brigam, o senhor disse para falar com o outro. Continuo sem entender, Lúcia. Continuo sem entender. Desculpa, mas não estou entendendo. O nosso apego mais profundo quase sempre se dá em relação a uma pessoa e é frequentemente confundida com amor. Você já passou pela situação em que alguém tenta te possuir ou te controlar? O primeiro impulso é dar no pé, se afastar ou abrir mão do relacionamento, a menos que você tenha necessidade desse apego da pessoa a você, o que significa que está também apegado a ela. Portanto, é uma possessividade recíproca, o que eu chamo de interdependência neurótica. A Malu diz que o apartamento só vai se desintegrar se estiver morta. Não, Malu, ele vai se desintegrar. Agora, quanto tempo vai ser, eu não sei. Eu diz que o aluguel, não sei como vão pagar, mas tem jeito. Vou cortar muitas despesas. A Monique diz, quem nunca? Aí bota uma reticência. Ficou vago aí, mas quem nunca teve um apego, né? Deve ser isso que ela está querendo dizer. A Eudicéia diz que aprendeu comigo que se estressar não vai aumentar o salário dela. A Kátia Serpa diz, desfrutar. Enquanto estamos, parece uma boa ideia. Claro, se você tem, vai desfrutar. Não é não desfrutar, é não se apegar que eu estou falando. A Ana Cláudia diz, esse apego começa como uma coisa boa e depois te tira toda a liberdade. Isso não é amor, isso é apego e vira uma prisão. E logo de cara. Mas só que as mulheres, de uma maneira geral, as mulheres se sentem lisonjeadas quando encontram um homem que se apega a elas. Ele diz, puxa, ele me ama tanto, eu devo ser maravilhosa. Ele não te ama, ele só é neurótico. Não sabe viver. Só isso, não é amor não. Eu diz que não se estressar resolve. A Kátia confirma, exatamente, apenas desfrutar e não se apegar. Não adianta se apegar porque aquilo vai passar, seja lá o que for, vai passar. Muitos pais parecem ter a dificuldade de enxergar isso. Compreensivelmente, em razão do apego, aquele meu filho deve fazer exatamente o que eu digo, muitos pais tendem a desempenhar somente um papel na relação com o filho, o de controlador supremo. O desapego, gente, não significa que você não se importa com seu filho ou com a pessoa a quem você está apegada. Significa que você não diz que ele é meu. Você reconhece e respeita a individualidade dele. Não o controla. Ele não é uma posse sua. Desapego, gente, não é desamor. O desapego consiste em se relacionar com os outros sem se perder nesse relacionamento, preservando a felicidade e a paz que residem em você. Desapego também não significa que você não deva ter um carro ou outras posses, nem que não pode ter objetivos. Você, claro, vai ter esses objetivos. Porém, a relação que existe entre você
E essas coisas mudam. O desapego ocorre quando você não depende de mais nada disso para conseguir paz e felicidade. Opta por viver em paz, feliz, seja como for. A Lúcia Garganta disse que eu narrei agora que nós desarmamos o outro brigando conosco, falando. Ela concorda comigo. O senhor narrou mais coisas. Não está claro ainda, Lúcia. Acho que eu estou meio bloqueado hoje. A Bernadette diz: eu sou muito apegado à minha filha. Quando ela vai para a casa do namorado, nos finais da semana, eu fico ansiosa. Mas estou trabalhando isso. Sinto muita falta dela. Bernadette, senti falta da tua filha, que eu conheço a Fernanda, uma bela moça. Senti falta da tua filha, que está se afastando, está na casa do namorado. É razoável, não tem nenhum absurdo nisso, não. A ideia é que você não pode se afastar dela, que vai te fazer infeliz, que não é razoável. Esse é o ponto do apego, não é desamor. A Malu diz que o apego a alguém significa que não temos a nós mesmos. Isso é difícil de conseguir. Malu, é muito mais difícil você viver apegada. Eu concordo que você ficar isenta de apego não é uma coisa muito fácil. Mas entender que aquela pessoa não é uma posse tua, você não comprou no mercado de escravo, no mercado de camelo, é muito complicado se você viver nessas bases. Marisa, abraços dela e do Zé Maurício. Não é para mim, isso é para o Rony, né, Marisa? Se alguém danifica seu carro, se algum ente querido viaja ou morre, o que é inevitável, ou se suas expectativas não são correspondidas, o que também é inevitável, você não perde a capacidade de lidar com a situação. Você passa a perceber que na vida tudo vem e vai. A vida caminha em ciclos. Tudo vem e tudo vai. A vida caminha em ciclos. Você quer viver em paz? Aprenda a não esperar nada de ninguém, nem desejar que aconteça diferentemente do que acontece a cada momento. Cultivar o desapego provoca uma série de efeitos benéficos. Perguntas aí, pessoal? Eu vou dar a série de benefícios. Léo diz: deve ser de onde vem o apego à vida e o medo de morrer? Léo, ficar apegado à vida não é querer morrer, não é facilitar para morrer. Eu vou atravessar a rua sem olhar, vou andar pela rua sem máscara, sem álcool gel, não é facilitar a morte. Entenda, você vai morrer, nós todos vamos morrer. A morte faz parte da vida. O medo de morrer não vai te impedir de morrer, só te impede de viver. Então esse medo é tolo, porque a morte é a única certeza que nós temos. Eu estou apavorado com medo de morrer. Mas vai morrer, não precisa. Apavorado ou não apavorado, vai morrer de qualquer jeito. Mas com isso você está perdendo a oportunidade de viver com qualidade. Eu tinha uma conhecida, já bem idosa, a Naná. O Rony conheceu, né, Rony? O Márcio, eu não sei se conheceu a Naná. A Naná ela vivia com medo de morrer. Não é que a Naná morreu, apesar de todo o medo? Para sorte dela, ela morreu dormindo, ela não acordou. Já imaginou? Você dorme e acorda morto? É complicado, mas foi o caso dela. Ainda bem, ela não pressentiu a morte através de uma doença. A Cláudia de viver sem viver. Não é viver sem viver. É existir sem viver. A pessoa existe, come, bebe, vai ao banheiro, faz tudo. Mas não está vivendo. O Rony diz que conheceu a Naná. O Márcio, eu não me lembro se conheceu. Regis pergunta: apego e situação financeira. Regis, você de vez em quando não vê no jornal que alguém perdeu o dinheiro todo e se matou por causa disso? Ele acreditou que sem dinheiro ele não poderia viver. Sem aquele dinheiro ele não poderia viver, não poderia ser feliz, a vida não valeria a pena. Conclusão lógica, mas errada, vou me matar. Quanta gente faz isso? Entretanto, dinheiro vem e vai. E o mundo continua, e você pode trabalhar para ganhar mais dinheiro. Outro dinheiro não tem por que entrar em desespero. Agora, se você
se identifica com o dinheiro, fica complicado. A etimologia da palavra identificar, do verbo identificar. Etimologia significa origem da palavra. Em latim, idem é o mesmo. Ficar vem de facere, fazer. Você faz do dinheiro o mesmo que você, se você se identifica com o dinheiro. Eu sou meu dinheiro, mais ou menos isso na nossa cabeça. Se você perdeu o teu dinheiro, você perdeu a tua vida. Então não se identifique com nada. Você é transitório, você não é nada de caráter permanente, você está sempre mudando. Não tem sentido nenhum tipo de identificação. Maria Regina diz: apego à religião pode se transformar em fanatismo? Você pode ser religiosa sem ser fanática, sem abrir mão da tua capacidade de raciocinar. Então não tem problema. A Ana Cláudia da Mil Doce Festas: às vezes você vai numa festa. Sim, Cláudia, você não terminou a frase. Marquinhos, eu não sei o nome que está com as iniciais só. Eu estou preso a uma situação, preciso tomar uma decisão, mas tudo está difícil. Eu falei antes que escolher é excluir. Você tem que tomar uma decisão, ou seja, você tem que escolher algum caminho e abrir mão dos demais. Ana Cláudia esclarece: e as pessoas se preocupam em observar os outros, se referindo às festas. Problema das pessoas, não liga para isso não. A Malu diz que o dinheiro é para nos servir, dar conforto e luxo. Eu também concordo. Dinheiro é muito bom, é a lâmpada de Aladim no bolso. Você quer uma coisa, é só acionar o teu dinheiro que ele vai te dar. Mas é diferente ter dinheiro e viver com uma mentalidade orientada pelo dinheiro. São duas coisas bem separadas. Tem gente que fica observando nas festas em vez de se divertir. Tem gente que devia ter nascido de toga para ficar julgando os outros. Vamos ver agora os benefícios que o desapego promove. Maior habilidade para relativizar as circunstâncias, percebendo que nada do que acontece justifica a perda da nossa paz interior. Não liga. As coisas só têm a importância que nós damos. Outro benefício: mais sensibilidade para diferenciar os assuntos dos outros dos seus próprios assuntos, deixando de sofrer pela dor alheia. Deixe de ser esponja e passe a ser filtro. O que eu quero dizer com isso? Não fique absorvendo o problema dos outros. Não são teus, você não criou e não tem muita condição de resolver. Filtre o que é teu problema, o que é da tua competência a resolver, o que é da sua jurisdição. Problema dos outros não são da tua jurisdição. Eu disse que o dinheiro tem que circular para gerar empregos e ter uma vida confortável e não para não deixá-lo circular. Concordo. O meu filho Márcio pergunta: o apego sempre leva ao sofrimento? Sim, meu filho. Você tem uma filha, a Amanda. Você ama a tua filha, que eu sei. Se você se apegar a ela, esse amor não vai estar contaminado pelo medo de uma perda futura? Não é um sofrimento? O medo de perder te impede de desfrutar. Marisa Nunes: por que é tão difícil o desapego? Pela nossa educação, Marisa. Nossa educação é bem maluca, né? Eu ia falar meio maluca, mas eu não sou tão mentiroso assim. Ela é bem maluca. Eu fico impressionado como tem pouco doido no mundo, considerando o tipo de educação que a sociedade nos impõe. A Malu diz que ela é independente financeiramente, mas bem independente emocionalmente. Fica difícil desapegar. Fica, Malu. Mas você tem que se esforçar, porque é muito mais difícil você viver apegada. Tradução: escrava das coisas ou pessoas a quem você se apegou. Outro benefício: mais sensibilidade para diferenciar os assuntos dos outros dos seus próprios assuntos, deixando de sofrer pela dor alheia. Você não é a palmatória do mundo. A Lúcia Garganta diz que é muito dependente emocional pelas filhas. Não é legal. Você pode amar suas filhas sem depender delas.
sem se apegar a elas. Eudisseia, quero me desapegar dos pensamentos negativos. Quem te impede, Eudisseia? A Marisa diz que ninguém de perto é normal. Normal é um termo estatístico, Marisa, é um termo estatístico. No hospício, normal é ser maluco. No hospital, normal é ser doente. Depende da situação. Outro benefício do desapego, e é importante, foi isso que eu citei para o Márcio em relação à filha dele, a minha neta. Diminuição do medo de perder o que você tem, entendendo que a posse é uma ilusão psicológica, pois nada, nem ninguém te pertencem. Outra vantagem, força para se emancipar emocionalmente do seu entorno, cortando o cordão umbilical. Aí, Malu, você que é dependente das pessoas, você cortou, quando você nasceu, cortaram o cordão umbilical físico, mas você não tem cordões umbilicais conectados às outras pessoas? A Rosângela diz, perfeito, doutora Emília. Eu não sei o que ela está se referindo, mas obrigado. Outro benefício, incapacidade de continuar se apegando às pessoas, posses ou crenças, entendendo que nada é permanente, está tudo em constante processo de mudança. A Cláudia diz, essa é a parte importante, cortar o cordão que ela tem com os pais. Isso daí, Cláudia, pode ser até aquilo que eu mencionei anteriormente, como sendo uma interdependência neurótica. A Kátia diz que pessoas não pertencem a ninguém. Tem razão, Kátia. Nada pertence a ninguém. Outro benefício, perda de interesse de se dignar com o modo como funciona o sistema, compreendendo que quanto mais você protestar contra as instituições estabelecidas, mais poder e autoridade você está dando a essas instituições para que elas se perpetuem como intermediários entre a sua responsabilidade e você mesmo. Outro benefício, ataques temporários de conexão nos quais, ao abrir mão de todas as suas expectativas, você vê emergir uma paz profunda no seu interior. Sabe, as coisas são o que são, as pessoas são o que são, você não está apegado ao resultado, ao comportamento daquelas pessoas. Uma vez que você viva e deixe viver, você vai ter uma profunda paz interior. Alguém quer fazer uma pergunta, porque nosso tempo está se esgotando. Eu quero aproveitar para tirar as dúvidas, se ficou alguma. Raquel, advogada, entrou. Não sei quem é Raquel. É Raquel Rinaldi? Não sei. Alguém quer formular alguma pergunta ou eu posso encerrar? O Rony está me lembrando. Obrigado, filho. Eu sou apegado ao Rony porque ele é meu cérebro de reserva. Todas as quintas-feiras eu dou um curso pelo Zoom de 3 às 4:30 da tarde de psicologia. É um tema muito mais extenso, onde o aluno conversa comigo e com a turma. Tem vários alunos aqui presentes. É mais eficaz do que esse método que vocês ficam escrevendo. Então, por sugestão dos meus filhos, eu vou dar uma aula de degustação. O que significa isso? Na próxima quinta-feira vai ter uma aula e as pessoas que quiserem, quem quiser aí entrar, é de graça, numa aula só. Para entrar, você vai mandar um zap para o telefone que o Rony botou aí, 99116-1999, dizendo que você quer participar da aula de quinta-feira. Você vai receber um link para clicar e você já entra na sala de aula. A sala de aula abre às 2:50 da tarde. Vocês têm 10 minutos para entrar, conversar, bater papo e acaba às 4:30. A Ana Cláudia diz que é apegada a Ívria. Aí dá um risinho. Ívria agradece. A Cláudia, que também é aluna, diz que adora as minhas aulas. Monique Teixeira diz, a Maria fazer esse curso. É uma pena que o horário não bate com o meu. É uma pena, Monique. Você seria muito bem-vinda. Então essa aula é grátis.
Primeira aula é grátis. Gostou? Aí faz a inscrição. E a mensalidade é baixa. O valor é muito barato. É uma mensalidade de apenas R$ 160 por mês. Eudisseia. Bom, não está chegando pergunta. E está chegando o horário que o Instagram vai encerrar. Ana Elizabeth diz: pode ser pelo celular ou tem que ser numa tela de computador? Pode ser pelo celular, não tem problema nenhum. Eu dou aula, inclusive, pelo celular. A Cláudia Rosenthal pede uma mensagem para quem sofre com apego. O Rony diz que pelo celular ou pelo computador. Tanto faz, você pode assistir a aula. A Matilde, que é aluna desse curso, diz: as aulas do curso são ótimas, vale muito a pena. O Rony também diz até o tablet ou iPad. Qualquer dessas plataformas pode fazer. O Regis pede para deixar uma bela mensagem. Bom, a mensagem para vocês, Rosângela diz que agradece por todas as lives, são momentos especiais de aprendizado. Boa noite. A Eudisseia diz que só não quer se desapegar das lives do Dr. Aimbinda. Faz bem, Eudisseia, não se desapega não. Continua. A frase, o pensamento que vocês estão pedindo, eu vou dizer, mas eu estou ecoando um pensamento do século IV depois de Cristo, de um filósofo romano chamado Sêneca. 4 depois de Cristo. Ele disse: não há nada eterno. Tudo que teve o início há de ter um fim. Muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. Foi muito estimulante. Espero que todos se cuidem muito bem. Lembrando, quem quiser fazer a aula de degustação à vontade. E fiquem todos na paz. Um beijo, pessoal.